O assunto é interessante. Eu estava na janela do meu apartamento aqui em Serra Negra no último sábado, e aqui tem muitas maritacas, demais, né? Aliás, tem em todo lugar, né? Você está vendo aí, duas maritacas estão conversando, entre aspas, aqui embaixo e uma lá no alto, as duas observando também. Mas esse casalzinho aqui de baixo, ó, acho que o cara falou alguma coisa lá que ela não gostou, foi indo embora, e o casalzinho de cima fica se beijando ali, né? E você sabe que eu vi essa cena? E eu fiquei pensando em relação aos relacionamentos humanos, né? As maritacas são monogâmicas, ou seja, elas andam em pares, a gente sabe disso, né? Mas se até as maritacas se entendem e se desentendem, como é que a gente pode esperar que os seres humanos que têm raciocínio façam o mesmo, Leilani? Então eu queria propor essa discussão para você, o que une e o que afasta duas pessoas. O que une, o que afasta. Várias coisas, viu? Mas hoje eu falo para você, Roberto, que se eu soubesse o que eu sei hoje, as escolhas seriam bem diferentes. Esse papo de que os opostos se atraem, não, e não é isso que atrai. Não é os opostos, porque muitas vezes esse lado oposto causa um distanciamento muito grande do casal. Então eu falo que nós temos que ter alguns pilares para ter um bom relacionamento. Falo que a primeira coisa é você ter princípios e valores equivalentes. Eles têm que ser equivalentes. Suas crenças, seu valor, o que é inegociável para você. Tem que ser muito colocado esses apontamentos para o outro, né? A segunda coisa seria você ter sonhos que possam ser compartilháveis. Qual é o teu sonho? Qual é o meu? Nós estamos indo para o mesmo caminho? E o terceiro é uma rotina que possa ser sincronizável. Porque é lindo quando você se apaixona na balada pelo DJ, mas você é uma mulher que acorda às 5 horas da manhã, treina e já vai para o trabalho, e o cara vai estar chegando da balada. Então são coisas que fala, a princípio, na nossa imaturidade, a gente fala, ai, tô apaixonada, ai, porque o amor é lindo. Só que na realidade, esses opostos aí podem até gerar essa química no começo, essa paixão toda, mas não é isso que sustenta uma relação, né, Roberto? Porque para sustentar, eu falo que nós precisamos ser dois inteiros e duas pessoas com a sua individualidade saudável. Então, quando a gente é imaturo mesmo, quando a gente não se sabe de si, é difícil uma relação dar muito certo. E quando existe as neuroses dos 2 lados, porque as 2 pessoas não sabem realmente o que é uma maturidade ainda. Então eu falo que se eu soubesse todas essas coisas, as minhas escolhas teriam sido bem diferentes. E eu falo que hoje eu tenho essa consciência de quem eu sou em primeiro lugar, e não colocar nenhum homem no pedestal, porque nenhuma mulher e nenhum homem deve estar acima de Deus. Porque se tem algo que nutre, a nosso amor próprio e nos faz inteiros, é estar em conexão e beber a água da fonte, né, Roberto? Então, quando o homem ou a mulher está no pedestal e você está abaixo, nada vai ser saudável. Então eu sempre digo que quer construir uma relação saudável, seja um indivíduo saudável, esteja inteiro. Porque essa coisa de que, ele é minha metade, encontrei a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, eu falo, estejam inteiros, porque essa falta, se você buscar no outro, você nunca será inteiro. Essa pessoa pode ir embora da sua vida e lá se foi, uma parte dela. Leilani, queria falar um pouco sobre diálogo, né? Seja no relacionamento afetivo, né, entre homem e mulher ou tal, ou seja com amigos. Por que com os amigos a gente costuma dialogar melhor e com os nossos parceiros esse diálogo muitas vezes ele evolui para discussão, para agressão, para volta ao passado de situações que podem se repetir. Dá uma dica, como é que a gente faz para que o diálogo não evolui para a agressão mútua? Hoje fala-se muito dessa comunicação assertiva. Realmente, se tem uma coisa que a gente precisa investir é na comunicação, é como falar, né, Roberto?
como falar. A gente não sabe realmente, e as pessoas que mais a gente ama muitas vezes é a pessoa que a gente quer tirar as máscaras sociais. Entrei em casa e ali eu sou quem eu sou, né? E ali eu não preciso agradar. E não é nem só com o outro, Roberto, às vezes com a gente mesmo. De que forma a gente se trata? Eu falo isso muito quando eu falo de autoestima dentro dos meus aulões. Quando você se olha no espelho, qual é a sua comunicação interna? O que você diz para você mesmo, como quando o outro diz que você não é capaz? Essa comunicação interna muda o jogo. Então, às vezes nós temos uma grande necessidade, às vezes não, sempre, de aprovação do outro. Então a gente vai lá, faz de tudo para agradar, para receber um elogio, para evitar a crítica, né? Para receber sempre elogio, para ser aceito, amado e reconhecido na sociedade. Daí vou lá com o sorriso, vou lá com a máscara social, tratando todo mundo com muita gentileza, para fazer ali a fachada, né? De bom moço ou de boa moça, enfim. Daí eu chego em casa, onde eu tiro o sapato, a roupa que me aperta e a máscara que eu tenho, que sou obrigada a usar, e ali eu tô relaxado e a pessoa que mais me ama, que eu mais deveria tratar bem, também ali que eu vou jogar todas as minhas frustrações e muitas vezes a minha intolerância no ato de dialogar com a pessoa que eu amo. Então, isso é muito comum, sim, mas assim, nós precisamos rever tudo isso. Porque são essas pessoas que estão do nosso lado que realmente são os nossos companheiros, são as pessoas que a gente ama, e dentro de uma família, nossos filhos estão vendo esse comportamento, nós estamos recriando um padrão comportamental dentro de casa, e quando existe essa incongruência de fora de casa eu tenho um comportamento, dentro eu tenho outro. E o que que os nossos filhos estão aprendendo com isso? Então eu falo que hoje nós estamos numa era da comunicação, da comunicação assertiva. E nós temos que olhar para isso. E principalmente, né, Roberto, curar nossas feridas, porque muitas vezes nós reagimos a algum gatilho emocional, e essa reação vem de uma infância ferida, de um trauma, em algum momento da nossa vida, aonde a gente reage. E a gente não consegue respirar e ter uma comunicação assertiva, porque a gente já está na defensiva. Eu tenho que me defender, eu tenho que estar no controle, eu não aceito a opinião do outro, então é uma arrogância também. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer sim que eu preciso rever o modo como eu me comunico, porque às vezes eu não estou me comunicando, eu estou me defendendo, eu estou atacando, é o que está acontecendo. E rever também essa comunicação interna, é como eu me trato. Eu olho para o espelho, eu falo: "Nossa, como você tá gorda. Nossa, que cara de velha. Ai, que cabelo feio. Ai, que unha feia. Ai, que corpo gordo". Sei lá, eu vou me maltratando. E isso é a primeira comunicação que eu tenho que ter, é uma comunicação positiva comigo mesmo. Porque se eu recebo isso logo pela manhã, logo quando eu acordo, e é essa comunicação que eu tenho comigo, que deveria ser a pessoa que eu mais amo nesse mundo, o que vai ser das pessoas que eu não tenho esse vínculo, esse afeto? Então eu sempre oriento, autoestima precisa começar a mudar a sua comunicação interna. E observar quais são as suas dores, o que que é aquele gatilho, qual é o gatilho que vai desencadear ali o meu comportamento agressivo ou um comportamento de querer agradar todo mundo, que, né, nós temos essa necessidade de Uhum. pertencimento dentro de uma sociedade onde que está todo mundo vivendo um baile de máscara. Mas isso não é saudável. Vai chegar uma hora que todos nós estaremos ali adoecidos com esse comportamento. Então, mas aí que vem outro componente, né, Leilani? O enfrentamento, a introspecção, aceitarmos, né, a condição do outro também, isso é muito importante. Hoje em dia não é muito comum, mas antigamente a gente mandava mais cartas, né? Só que se você erra o número, você acerta a rua, põe um número errado, aquela carta nunca vai chegar ao seu destino. Eu falo isso pelo seguinte, muitas vezes a gente também dirige as nossas angústias, mágoas e frustrações no endereço para o endereço errado. A pessoa não tem, ela não foi a causadora de tudo aquilo lá e a pessoa mais próxima da gente normalmente que acaba carregando esse fardo e carregando as nossas angústias e eventualmente broncas, xingamentos, etc.
Eu acho muito importante também, viu, minha amiga, você saber o que realmente está te maltratando para você não ofender o destinatário errado. Sim, eu tenho uma psicóloga, Soraya, que ela me ajudou muito. Ela falava assim, quando eu trazia uma demanda, por que isso chegou até mim? Ela fala, querida, isso não é seu. Devolva isso ao remetente. Então, Uhum, se essa carta chegou para você e não é tua, devolva, Roberto, ao remetente. Isso é dele, isso é dela, isso não é seu. Porque muitas vezes que aquele bombardeio, aquela explosão em cima da gente, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. Então, simplesmente devolva ao remetente aquilo que não lhe pertence. é verdade. Tá bom, meu amigo, tá vendo? Hoje eu estou melhor. Semana passada eu não passei muito bem, não, mas hoje está dando para fechar e tivemos um papo, mais uma vez, de altíssimo nível aqui, profundo, né? Porque realmente, se até as maritacas se entendem, por que nós não? Não é? Assim que nós Sim, começamos. é. E nós precisamos nos terapeutizar, Roberto. Nós estamos na era do autoconhecimento e da comunicação. Eu falo que é comunicação, autoconhecimento e movimento. É por isso que eu estou formando esse grupo online. Inclusive, foi ótimo, foi um sucesso semana passada. Isso só vem crescendo, essas mulheres em movimento de cura comigo. Então, é muito importante entendermos o ato da gente, o quanto é importante a comunicação. E não é simplesmente fazer um curso de oratória. A primeira coisa é você saber se comunicar com você mesmo. Se você não sabe se comunicar com você, você não está pronto para levar a sua mensagem para o mundo, porque você não tem uma comunicação clara. Você tem que ser, antes de você querer fazer técnicas de persuasão, você tem que se auto-persuadir. A melhor técnica de comunicação é a autopersuasão. É aquilo que você fala para você quando os outros dizem que você não é capaz. É esse Uhum. controle que a gente tem que ter, sabe, Roberto? Então nós precisamos sim, melhorar o fato da gente se comunicar. E o mais importante, que a nossa comunicação, Roberto, ela 80% dela é não verbal. Vamos colocar 70, vai, 70% é não Tá. verbal. Eu me comunico com minha postura corporal, com meu tônus, com meu olhar, com os meus gestos, com a minha roupa. 70% é não verbal. Você já diz muito. Não importa o conteúdo, importa a sua comunicação não verbal. 20% ela é vocal e 10% realmente é aquilo que você diz. Então, como você se expressa, ou como você fala, é mais importante, porque é aquilo que vai gerar um impacto no outro. Então eu falo que eu poderia mandar qualquer pessoa para algum lugar sem querer ofender e numa voz muito amorosa e numa postura muito agradável. É verdade. Você entende? Eu não preciso ser tão agressiva ao ponto de, né? Porque daí existe uma outra conotação. A pessoa até vai para esse lugar que eu mandei, porque tá tão harmonioso com a minha postura, com a minha vestimenta, que a minha comunicação não verbal, ela está ótima. Então, aquilo para onde eu mandei, o destino que eu a mandei, pouco importa, mas ela vai, porque aquilo Verdade. que impacta não é o que saiu da minha boca, é o como sai, é a maneira que eu me expresso. Então, são coisas que a gente precisa, na era de hoje, a gente precisa aperfeiçoar a nossa comunicação interna, conhecer mais da gente, trabalhar mais o autoconhecimento, esse saber de si, que vai te dar uma postura de Uhum. enfrentamento diante de qualquer adversidade da vida. Você construir esse corpo forte nos seus músculos mesmos, porque não existe uma postura de enfrentamento sem uma boa gestão da sua emoção, uma inteligência emocional e um corpo forte, treinado, com músculos saudáveis. Porque não existe uma pessoa evoluída mentalmente num corpo fraco. Uma mente forte não habita um corpo fraco. É incongruente falar, porque eu sou isso, sou aquilo, mas daqui para baixo eu não cuido. Você está adoecendo. E nenhum pensamento vai ser congruente com um corpo que não é forte o suficiente para sustentar uma mente brilhante. Então eu falo que tem que ser congruente na vida, né? E o que eu vejo mais nas redes sociais, a pessoa fala o que ela não é. Então, o bastidor da vida dela é incongruente com aquilo que ela está comunicando o tempo Exatamente. todo. Então, essa Uhum. comunicação não verbal dela destrói tudo aquilo que ela constrói na rede social, porque não tem congruência. Porque ninguém sustenta aquilo que não é autêntico, Roberto. Ninguém.
entendeu? Pelo E eu menos falo por que as todo o tempo. máscaras caem todas. As máscaras vão cair todas. Então, se tem uma coisa, nós estamos vivendo numa era da comunicação, de autenticidade e de congruência. Então, blogueirinhas, mulheres, homens que estão aí postando uma vida fake, tudo isso cai por terra, porque está muito fácil hoje de identificar quem é e quem não é de verdade. É, diferentemente do passado, hoje não se ganha mais discussão no grito, ou no tom de voz, ou na altura da nossa verbalização. Minha amiga, muitíssimo obrigado. Gostei muito do papo de hoje, como sempre, né, para variar. Tenha uma ótima semana, saúde e paz, e até a semana que vem. Obrigado. Para você também. E que sejamos como as maritacas, né? Monogâmicas, felizes, com liberdade para voar e sem precisar estar preso em ninguém, porque todos somos livres para ser quem somos, né?